Graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar nesse evangelho, o evangelho de Lucas. Temos tantas coisas preciosas nesse evangelho, claro, como nos demais, mas cada dia que a gente lê a palavra de Deus parece que saltam coisas aos nossos olhos que tornam esse texto muito especial. E eu gostaria de fazer a leitura. Nós estamos então no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e a gente vai meditar do versículo 26 até o 45. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês daquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar? Papai, nós te agradecemos por essa palavra tão rica, tão preciosa, como já falamos, Senhor, e pedimos que o Senhor abra o nosso coração para entender, Senhor, para desfrutar de tantas bênçãos, de tantas promessas aqui declaradas, que aos poucos foram se cumprindo, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco que estamos aqui, com aqueles que estão assistindo também através da transmissão, em nome de Jesus. Amém. Então, eu coloquei como tema aqui o anúncio de um nascimento. E eu coloquei como um subtítulo, né, não apenas um anúncio de um nascimento, mas coloquei de especial a único. Por que um anúncio de um nascimento de especial a único? Né, nós temos aqui algumas mães, né, que estão aqui ao vivo, né, nos assistindo, e eu tenho certeza que quando a gente fala no nosso filho, a gente sempre vai achar que o nascimento dele foi muito especial, né? Pelo menos o meu, para mim houveram detalhes do nascimento do meu filho que tornaram especial. Então a gente conta ali como que a gente soube que estava grávida, né? E aquilo a gente vai desfrutando daquelas coisas especiais que aconteceram. E aqui é o anúncio do nascimento de Jesus. E um pouco antes a gente também ouviu sobre um anúncio de um nascimento que foi especial, que foi o de João Batista. Então a gente vai ver alguns aspectos no nascimento de Jesus, né, ali no anúncio do nascimento de Jesus, que tornam ele especial, como foi o de João Batista, mas também algumas peculiaridades que tornam o nascimento de Jesus único no mundo inteiro. Vamos ver isso? Então,
é isso. Ali, um nascimento especial. Se a gente for olhar para o nascimento de Jesus, a gente começa ali vendo quem que anunciou. Eu não sei quem anunciou para vocês, né, que vocês estariam grávidas, né, mas normalmente é um médico ou você mesmo, né, através de um teste que você pode manipular sozinho ali na sua casa. Mas aqui, por que esse nascimento é especial? Porque foi um anjo que anunciou esse nascimento. Mas é único por ser um anjo? Não, porque tiveram outros nascimentos na Bíblia que foram anunciados também por anjo. Até o próprio João Batista, o anúncio dele se deu através de um anjo. Então é especial, né? Quem dera a gente poder ver um anjo e ter esse anúncio da boca do próprio anjo. É algo especial, mas não foi único. Então, tanto no nascimento do Senhor Jesus, quanto no nascimento de João Batista, como nascimentos até no Antigo Testamento. Se eu não estou enganada, acho que Sansão, né, foi também através de um anúncio de um anjo, né, ali que veio esse anúncio do nascimento. Então é algo muito especial, porém isso daí ainda não é único. Outras coisas também que acontecem em relação ao nascimento de Jesus é que ele foi profetizado, ou seja, antes do nascimento, muito tempo antes, né, já existiam profecias que falavam sobre o nascimento de Jesus, como que ele seria. Mas se a gente olhar para o nascimento de João Batista, para o nascimento até mesmo, nós lemos recentemente sobre o nascimento de outros reis que já havia sido profetizado, né, o rei também, se eu não estou enganado, Josias, foi anunciado até o nome que teria, né, o tipo de reforma, o tipo de missão que ele ia fazer. Então, existem coisas e aspectos aqui que são especiais, né? Imagina, muito antes daquilo acontecer, ser profetizado, né, dar essa certeza de que iria nascer, de que iria conceber. Então, são coisas especiais. Né? É claro que eu penso assim que torna um pouco mais do que especial, mais único o anúncio do nascimento de Jesus quanto a ser profetizado, porque foi muito tempo antes, né? Então ali a gente vê só ali em Isaías, 750 anos antes, havia sido profetizado que uma virgem ia conceber e ia dar à luz a um filho. Porém, se a gente for mais para trás da Bíblia ali, se a gente chegar em Gênesis, a gente sabe que haveria um homem que era nascido de mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, e isso se tratava de Jesus, né? Do nascimento, não que Jesus tenha nascido exclusivamente aqui nesse mundo, a gente sabe que Jesus já existia, que Jesus estava com Deus no princípio, né? Mas dessa encarnação do verbo, da palavra de Deus se tornar carne, então estava profetizado já lá no livro de Gênesis, está sendo falado no livro de Isaías e em muitas outras partes a gente vê esses anúncios. Mas aqui esse anúncio ele está especial porque ele está sendo feito direto para a mulher que vai conceber. E eu achei interessante porque dessa vez que eu fiz a leitura, dizia assim, né, que ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. E aí eu fiquei pensando, é verdade que nem sempre que a gente concebe um filho, a gente dá à luz. Eu tive a experiência, né, de uma perda de um filho, então houve, né, aquela concepção, né, ali de ser iniciado um processo ali de um nascimento, mas não houve, não dei à luz a um filho, né? Então, mas aqui há essa certeza, você vai conceber, então essa criança vai ser gerada em você e vai chegar ao ponto de você dar à luz. Então, isso torna esse nascimento de Jesus, todas essas partes tornam Jesus um nascimento especial. E eu fiz muitas comparações com o nascimento de João Batista, é claro, porque a gente está lendo o livro de Lucas e o primeiro nascimento que fala aqui é de João Batista, 6 meses, né, mais velho do que o Senhor Jesus, mas também porque saiu da boca do próprio Jesus que nascido de mulher não havia ninguém que era maior do que João na terra. Então ele teve um nascimento também muito especial. Mas eu quero caminhar desse nascimento especial para um nascimento único. Existe alguém, todas nós, né, tivemos filhos de uma relação, né? E um homem, uma mulher.
Mas aqui no caso é o nascimento de uma virgem. E como eu falei lá em Isaías, fala sobre esse nascimento a virgem. A virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho. Não é natural, né? Não é simplesmente especial. Não é natural uma virgem conceber e dar à luz a um filho. Hoje em dia tem métodos em que a mulher pode engravidar sem ter a relação com o homem, mas ainda assim ela vai precisar do que o homem produz para ela poder, mesmo que fosse uma inseminação artificial, né? Então ela vai precisar daquilo que o homem produz. Mas aqui a gente está falando que uma virgem, essa virgem, ela era desposada. Era como se ela fosse, nos nossos dias, para a nossa cultura, como se ela fosse noiva. Ela estava comprometida em casamento. Hoje em dia, uma mulher pode ser comprometida em casamento e não ser virgem. Mas nesse caso, está reafirmando aqui que ela era uma virgem, que ela estava comprometida e que ela iria conceber o filho. E esse filho vai ter características bem específicas e únicas que o próprio anjo vai dar. Então eu anotei aqui 3 características específicas e únicas que só foram anunciadas e preditas para o Senhor Jesus. E a primeira característica é que ele é o Filho de Deus. Então, no verso 32 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo com A maiúsculo, né? Não é qualquer Altíssimo, é de Deus mesmo, né? Do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, a gente olha ali para o anúncio do nascimento de João Batista, ainda que ele tenha sido muito grande, ainda que o nascimento dele tenha sido muito especial, a gente não vê dizendo que ele vai ser chamado do Filho de Deus, do Deus Altíssimo, porque ele era filho de Zacarias. Então, essa peculiaridade que Jesus tem de ser chamado, de ser o Filho de Deus, é algo super único. Então, ele é 100% Deus, porque o nascimento ele vai, né? Então, o meu filho, por exemplo, ele vai ter umas características minhas e umas características do Andrei que vai formar o meu filho, né, no caso. No Filho de Deus, não, é 100% Deus, 100% da natureza de Deus, e 100% da natureza do ser humano através da Maria. Então, ele é o Filho de Deus. Então, isso torna o nascimento de Jesus algo muito especial e único também, porque preserva essa natureza divina. Então, Jesus, ele é Deus em carne. É algo que para nós é impossível, né? Mas a gente já viu ali em Lucas 1,37 que para Deus não é impossível. Em todas as promessas dele, e essa era uma das promessas do Senhor, de que viria, né? Da Virgem, ela ia conceber e dar à luz ao filho de quem? Ao Filho de Deus. No versículo 35, ele também fala sobre ser filho de Deus. Ele diz assim na parte final ali: por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Hoje, né, as pessoas usam muito essa expressão, todos nós somos filhos de Deus. Mas a gente sabe que Jesus foi o filho unigênito, aquele que era primeiro e único. Depois, a gente sabe que por causa de Jesus, ele se tornou o primogênito e deu a nós o poder de também sermos chamados o filho de Deus, filhos de Deus, né? Mas por quê? Porque nós recebemos a ele e aí nós nos tornamos filhos de Deus. Mas ele é o precursor, ele é o Filho de Deus. Podemos colocar assim o Filho com F maiúsculo, né? O Filho de Deus. Então ele recebe isso que é algo único. Aí, como ponto de número 2, eu coloquei Rei Eterno. Por que Rei Eterno? Uma pessoa pode nascer sendo rei? Pode nascer, no caso, com o direito de herdar o trono? Pode. Até nos nossos dias, se a pessoa nascer na monarquia, é algo especial, né? Não sei, alguém aqui nasceu dentro da monarquia, né? Vai ser rei algum dia ou rainha algum dia. A gente não nasceu porque é algo especial, né? Então, se a pessoa nasce dentro da monarquia, ela pode vir a ser um rei. Mas no caso aqui, tem algo especial nesse reinado de Jesus. Porque ele não é um reinado que vai acabar. Porque aqui fala assim, reinará para sempre. Então, o reino dele é um reino que nunca acaba. Por quê? Porque ele é eterno.
E isso torna também o anúncio do nascimento de Jesus como algo especial, porque o reino dele nunca vai acabar. Todos os reinos da terra, eles perecem, eles acabam. Uma pessoa pode herdar sucessivamente ali o trono, mas ela morre, acaba o reino daquela pessoa, acaba o período do reinado daquela pessoa. Mas o período do reinado do Senhor Jesus não vai acabar, porque ele vai reinar para sempre. E já havia isso sido anunciado lá no nascimento dele. Então, torna mais uma vez o nascimento do Senhor Jesus como um nascimento único. E como ponto de número 3, eu coloquei o verso 43. No verso 43, olha que coisa tremenda que acontece aqui. Quando a Maria vai visitar a Isabel, acontece que ela chega ali, né? E diz o seguinte ali, diz assim: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Com S maiúsculo. Você já viu alguém nem ter nascido ainda e a pessoa já ser chamada de Senhor? Não, né? E ainda mais Senhor no sentido de colocar, você é Deus. Porque essa palavra que aparece aqui como Senhor é a palavra Curios, que significa alguém que tem controle de uma pessoa, alguém que tem autoridade. Então, como que uma pessoa que ainda nem nasceu vai receber esse título? Como? Né? É um título único. Por quê? E aí eu coloquei aqui, né, como uma observação, por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Então, já ali no ventre, né, o próprio João Batista, que teve um nascimento especial, né, que teve ali todo algo muito especial por trás, né, do nascimento dele, ele também ali no ventre, ele se agita, aquela mulher fica possuída do Espírito Santo e ela anuncia isso. Né? Nossa, que honra! A mãe do meu Senhor está aqui. E ela que estava tendo um nascimento também super especial, né? Sendo ela já de avançada idade, sendo ela estéril, sendo também um nascimento bem diferente do comum. Mas isso tudo acontece por quê? Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então não houve impossível nem para Isabel, que teve teve essa gestação especial, não houve impossíveis para as promessas do Senhor do Antigo Testamento. Como que uma virgem vai conceber? Como que uma virgem vai dar à luz a um filho? Para Deus não há impossível. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Né? E esse nascimento do Senhor Jesus torna ele único. Por que também isso é tão importante? Porque hoje em dia existem muitas religiões que se dizem cristãs, mas torna Jesus num padrão especial como os demais da Bíblia. Ou como demais pessoas que viveram na Terra, Jesus é santo, mas Maria também é especial, mas o João Batista também é especial. Sim, João Batista é especial, Maria é especial, todos esses que elencam aqui a Bíblia, né? Muitos dos que a gente fala, o rei Davi é especial, mas Jesus é único. Jesus é único. Então, é a ele que nós devemos adorar. Ele que é o prometido, ele que é o enviado, ele que é o Rei dos Reis, ele que é o Senhor dos Senhores, ele que é o Filho de Deus. Então, é a ele que nós devemos prestar culto. Né? E toda a parte do nascimento de Jesus não aconteceu de um momento para o outro. Né? Houve um caminhar, houve profecias, houve esse anúncio desse nascimento, houve a concretização, ela concebeu e deu à luz a um filho, né? E esse era o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, ele tem 100% da natureza do próprio Deus, ele é Deus. Embora muitos, né, questionem isso, muitas religiões acreditem no Senhor Jesus, colocam ele com outros títulos que são especiais, ser um profeta especial, mas ele é algo mais especial, ele é algo único. Então, é ele que nós devemos adorar. É isso que a Bíblia está falando aqui. Toda a Bíblia, toda a história aponta para uma pessoa e essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele é especial, mas ele é único. Único. Né? A gente canta até um louvor, né? O único que é digno de receber a honra e a glória, porque ele é o único que é digno.
Ele, né, a gente sabe outras coisas, né, sobre a vida do Senhor Jesus, eu me ative só a esses pontos aqui, mas ele é o único perfeito, né, ele é o único que tem essa natureza divina, preservada totalmente, né. Vamos orar e agradecer ao Senhor por ter cumprido mais essa promessa. Ele é o nosso Salvador, né? Ali ela falou que Ele é o Senhor, mas a gente sabe também que o nome Jesus, que foi anunciado ali, né? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Jesus fala, né? Salvador, curador e Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa promessa cumprida? Tem algo que hoje você acha que é difícil para o Senhor? Nada, nada é difícil, porque para o Senhor tudo é possível, assim como tudo é possível para aquele que crê. Talvez Deus também tenha te feito promessas. Parece que às vezes essa promessa demora para se cumprir, às vezes como ali a da Isabel, mas vai se cumprir. Porque para o Senhor não haverá impossíveis nas suas promessas. Creia que para Deus tudo, absolutamente tudo é possível. Amém? Pai, nós te agradecemos por ter nos enviado o teu único filho, por fazer, Senhor, com que todas as promessas do Senhor se cumprissem ali, quando essa virgem concebeu, quando essa virgem deu à luz ao seu filho, quando o Senhor falou que também ele reinaria para sempre. Nós cremos no reinado eterno de Jesus, nós cremos na volta e na concretização desse governo que está sobre os seus ombros. Nós cremos também que o Senhor enviou Jesus como Senhor, ainda ele não tinha nascido e ele já era Senhor e já era reconhecido como dono e como aquele que controla, tem autoridade sobre a vida de muitos. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e reconhecemos que a sua vinda é única e especial em tudo aquilo que o Senhor propôs. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. A paz do Senhor.